No Corinthians, até as jogadoras do time feminino protestaram contra a diretoria. Nessa terça-feira, 10 atletas do time principal feminino foram até o Parque São Jorge para cobrar o pagamento de salários atrasados. O clube deve os meses de junho e julho, além de outras dívidas abertas. A situação da equipe feminina é muito mais grave do que do masculino, cuja dívida hoje gira na casa dos 15 milhões de reais. O Corinthians conseguiu pagar na última segunda-feira para o time profissional masculino um mês dos direitos de imagem. Resta ainda outro mês de imagem, além de premiações e também uma parte das férias. No caso da equipe feminina, de 2 meses de salários atrasados e uma série de outras pendências, que fazem com que, inclusive, algumas das atletas comecem a cogitar uma greve, o que seria um enorme arranho, um arranhão à imagem do Corinthians, situação financeira catastrófica. E olha que o presidente Osmar Stabile está tentando antecipar até 30% da receita do Corinthians para 2027, para desespero dos demais cartolas preocupados com como vão ficar as contas do Corinthians para o próximo ano. Só para completar o noticiário alvinegro, Yuri Alberto fará um exame de imagem nessa quarta-feira, só para comprovar que aquela lesão de grau 2 que ele sofreu no dia 30 contra o Atlético Paranaense está completamente recuperada. Diante desse cenário, e se confirmado através do exame de imagem, o Yuri Alberto volta na partida contra o Santos, domingo na Neoquímica Arena. Nos últimos jogos sem Yuri Alberto, foram 7 partidas e só 7 gols marcados. A verdade é que o Corinthians sofreu para balançar as redes dos adversários, especialmente nos confrontos contra Rosário Central em jogos do Campeonato Brasileiro. Quero completar contando que Yuri Alberto, que tem apenas 8 gols na atual temporada, segue sendo o artilheiro máximo do Timão em 2026. O Marcelo Paes revelou em entrevista ao Metrópolis que o Corinthians ele teve 2 jogadores oferecidos, o Bakayoko, volante francês, e o italiano El Shaarawy, lembra dele? Né? O El Shaarawy tem 33 anos, o Bakayoko, volante, 32. Ele disse que o Corinthians não pôde contratar os jogadores. Vou até abrir aspas aqui para ele, né? Em relação aos jogadores. Foi algo que aconteceu, mas a gente não poderia contratar naquele momento, até pelo transfer ban. Mas o Bakayoko e o El Shaarawy foram oferecidos ao Corinthians, 2 grandes jogadores de impacto mundial. Tiveram mais, mas eu vou manter só os 2 aqui, porque a gente só podia negociar ali internamente, devido ao transfer ban e a prioridade de pagar o salário dos jogadores, tá? Enfim, foram oferecidos. O Bakayoko eu já havia até trazido a informação para vocês, né? É legal ver essa confirmação. E um deles ainda tem chances, é o Bakayoko, tá? Porque existe uma relação muito boa do Corinthians com os representantes do Bakayoko, e após, né, o Marcelo Paes até revelar, né, o que aconteceu lá atrás, desperta o interesse ainda do jogador em vestir a camisa do Corinthians, tá? O Bakayoko, ele tem interesse em jogar no futebol brasileiro, voltar a jogar, e o futebol brasileiro para ele vê com bons olhos, e o Corinthians mais ainda, até pelo efeito Memphis, né? O Lingard também veio parar aqui, mas principalmente pelo efeito Memphis. Então, um jogador que já quando foi oferecido lá atrás, estava muito afim de jogar no Corinthians, e seria um jogador mais barato, nada de valores nível Memphis, seria um valor mais ligado, valores mais próximos ao Lingard, tá? Então, existe a oportunidade. Se o Corinthians pagar os transfer bans, a negociação com o Bakayoko pode ser retomada, tá? Essa sim, do El Shaarawy eu não tenho nenhuma informação, mas o do Bakayoko eu tenho informação que pode ser retomada sim, até pelo alto desejo do jogador em vestir a camisa do Corinthians, né? Isso já vem lá de trás, enfim, e o Corinthians também, né? Se precisar de volantes ali com a possível saída do André, as coisas podem tudo se encaixar. Aí tem que encaixar o quê? A venda do André e o Corinthians, né, se livrar dos transfer bans. Encaixou isso daí, a chance é grande das negociações serem retomadas, tá bom? Lembrando que é um jogador também já conhecido, de 32 anos, né? Estreou como profissional pelo Rennes da França, viveu o auge da carreira no Mônaco, atuando ali ao lado do Mbappé, vocês lembram bem, né? Tá livre no mercado, também defendeu as cores do Chelsea, do Milan, do Napoli, do Loriente, e na última temporada atuou pelo PAOK, não atua faz 8 meses, aliás.
Enfim, para contratar também um jogador desse nível, tem que ser só nessas condições de um atleta que não atua há muito tempo. Então tá aí a informação na temperatura certa para você. Bom, vamos lá então. Tem Corinthians e tem ainda Flamengo que não falamos, certo? Vamos começar então. Vamos no embalo do Flamengo, Bruno. Você fala do Cebolinha que vocês iam falar, certo? Depois eu já leio a matéria lá do caso BAP e Pedrinho. Sobre o Cebolinha, o Flamengo, e aqui de forma muito categórica e frontal, liberou o Cebolinha para sair a custo zero agora nesse mercado. No começo do ano, a ideia era não negociar o Cebolinha, não abrir mão dele, esticar até o fim, dezembro, mesmo não renovando o contrato, para tirar ali proveito esportivo. Só que deixamos muito claro diversas vezes que essa rota poderia sofrer uma mudança e ela sofreu. Mais recentemente, então, o Flamengo chamou os representantes do jogador para conversar e os libertaram para procurarem clubes. Trabalhos, então, em negociações diretas entre jogador, representantes e clubes interessados, não passando pelo Flamengo. Ou seja, o Flamengo não faz questão nenhuma de receber agora uma compensação financeira, liberou o Cebolinha para conversar com outros clubes. Teve essa negociação que quase fechou com o Krasnodar da Rússia, e trouxemos em primeira mão que ela tinha caído. O diretor fechou tudo, o presidente bloqueou, travou, o negócio caiu. Mas naturalmente que existem mais interessados no futebol do estrangeiro, no futebol do exterior. Aliás, essa é a preferência do Cebolinha. Ele sabe que tem sim interessados no Brasil, mas a preferência passa pelo futebol do exterior, preferencialmente a Europa, podendo ser depois outros países, futebol asiático, por que não? Mas é isso, o Cebolinha vai sair do Flamengo, é muito pouco provável que permaneça até o fim do ano, porque tem via aberta, portas escancaradas para deixar o clube a custo zero. Cebolinha, então, tá? Custo zero. O pessoal tinha perguntado de Palmeiras, também não faz o menor sentido também, né, Bruno, perguntar de Palmeiras? Então, assim, acho que faz sentido perguntar, porque assim, o Cebolinha agora, já desde julho, junho, queria um jogador que pode assinar pré-contrato com quem bem entender. Ou seja, seria válido a partir de janeiro. Se o Flamengo traz essa facilidade de sair agora a custo zero, é uma negociação direta entre jogador e clube. Eu não vou descartar 100% o Palmeiras, para já não tenho nenhuma informação se ele foi oferecido ao Palmeiras ou se o Palmeiras tem interesse. Reforço que ele tem a prioridade pelo futebol europeu, pelo futebol do exterior. Mas não dou como dar adquirido que de repente ele seja oferecido ao Palmeiras e como não tem custo de transferência, é só o custo da negociação direta, o Palmeiras pode avaliar. Eu não vou descartar 100%, por enquanto é só opinião, é só visão de mercado, mas não tem informação. Acho pouco provável, mas não seria o fim do mundo, não me surpreenderia de todo se o Cebolinha for oferecido e o Palmeiras avaliar. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.